Ok, agora vamos analisar a seção 3 do princípio da criação. A finalidade da criação. A finalidade da criação do universo. Cada vez que Deus criou uma nova espécie na criação, ele disse que aquilo era bom. Em Gênesis 1:4-31. Ele faz-se a luz, Deus viu que a luz era boa. Deus chamou o elemento árido terra, água, mar, disse que era bom. Produziu plantas, disse que era boa. Predisseram o dia e a noite e disse que era bom. Então tudo que ele criava, ele dizia que era bom. Então Deus ele queria que toda a sua criação fosse bons objetos, né? Ao criar o universo, Deus ele queria que sua criação fosse coisas boas, né? Para que Deus ele pudesse sentir alegria quando ele olhasse. Mas como deveria ser a sua criação para fazer feliz a Deus? Depois que criou o universo, Deus finalmente criou o homem que tem sensibilidade de todo tipo de emoção de acordo com seu caráter e forma essencial. E esperou sentir alegria olhando tal homem, né, que tivesse sensibilidade para todo tipo de emoção. Em Gênesis 1:28, Deus ele abençoou os seres humanos, né, ele falou: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a e dominai. Então, quando o homem sente alegria, seguindo as palavras das três grandes bênçãos e realizando o reino de Deus, Deus também sente alegria olhando isso. As três grandes bênçãos é possível somente através da realização do fundamento de 4 posições, que é o fundamento básico da criação. A finalidade de Deus ao criar o universo era sentir felicidade. Vendo a finalidade do bem realizada no reino celeste, reino este que toda a criação, incluindo o homem, poderia ter estabelecido depois de terem completado o fundamento de 4 posições centralizado em Deus, realizando suas três grandes bênçãos. Então, a finalidade de Deus ao criar o universo era sentir alegria. Consequentemente, a finalidade da existência do universo centralizado no homem é devotar alegria a Deus, o Criador. Então, a finalidade da existência do universo centralizado no homem é devolver alegria a Deus. E a finalidade de Deus ao criar o universo é sentir alegria. Todo ser tem uma finalidade dual. Não pode haver qualquer finalidade do indivíduo separada da finalidade do todo, e nem qualquer finalidade do todo que não inclua a do indivíduo. As criaturas de todo o universo formam um vasto complemento ligado entre si por tais finalidades duais. Ou seja, em Mateus 6:31 diz, né? Não vos afinjais nem digais que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar do reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Então, o que quer dizer, né? Que ao buscar primeiro o reino de Deus, ao se preocupar primeiro em retornar a alegria para Deus, tudo mais vos será acrescentado, né? Ou seja, toda a finalidade do indivíduo é realizada quando esse indivíduo cumpre a finalidade do todo. E a finalidade do todo é relacionada também com a finalidade do indivíduo. Assim como Deus ele sente alegria olhando o homem aperfeiçoado, quando o homem se aperfeiçoa, ele realiza três grandes bênçãos e sente alegria. Então, quando o homem sente alegria, Deus sente alegria. Segundo, o objeto de bem para dar alegria a Deus. Como se produz alegria? Não se pode criar alegria somente pelo indivíduo. A alegria vem quando temos um objeto, quer seja invisível, quer seja visível, no qual nosso caráter e forma próprios são refletidos e desenvolvidos, possibilitando-nos, assim, sentir nosso próprio caráter e forma, pela estimulação derivada do objeto. Ou seja, a alegria vem quando a estimulação de seu caráter interno é refletido na forma externa. Por exemplo, a alegria do artista. O artista ele expressa, né, a estimulação de seu caráter e forma externa, caráter e forma interna,
na pintura, que é o caráter e forma externa. Então, o objeto, a obra substancial, então a estimulação substancial e a alegria substancial. Mas a ideia da estimulação do caráter e forma interno do artista também traz certo tipo de alegria. Só que a alegria não é substancial, né? Então a ideia do artista já traz uma certa estimulação, só que essa estimulação não é substancial, então a alegria também não é substancial. Essas características do homem são originadas pelas características de Deus. A alegria de Deus é produzida do mesmo modo que o do homem. Os reinos do céu que realizou as três grandes bênçãos. No mundo que Deus sente alegria, objeto do bem para dar alegria a Deus. Então, ao criar, ao imaginar, ao planejar o universo, ele sentia certo tipo de alegria. Mas quando a finalidade da sua criação é totalmente realizada, só assim que ele pode sentir alegria completa. E ele sente alegria quando o reino dos céus, que realizou as três grandes bênçãos, é realizado. Vamos estudar agora sobre essas bênçãos. Primeira bênção. A primeira bênção é aperfeiçoamento individual. Crescei. Para que o homem aperfeiçoe sua individualidade, sua mente e seu corpo, que são a forma dividida das essencialidades duais de Deus, devem formar um fundamento de 4 posições centralizado em Deus, através da união entre si, desempenhando a ação de dar e receber. Ou seja, sua mente e seu corpo, através da energia primária universal, entram em uma ação de dar e receber. Só que essa ação de dar e receber deve ser centrada em Deus. E assim gera um homem aperfeiçoado. Então, fundamento individual de 4 posições. O homem aperfeiçoado, ele torna-se o templo de Deus, assim como em 1 Coríntios. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Segundo, formar o templo de Deus, assim como em João 14:20. Naquele dia conheceis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Terceiro, atingir a deidade. Quarto, sente exatamente o que Deus sente. 5. Conhece a vontade de Deus. 6. Vive exatamente como Deus deseja que ele viva. Um aperfeiçoado. Naquele tempo, assim como diz em Mateus 5:43-48, naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornardes filhos do vosso Pai que está no céu. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazem de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como é vosso Pai Celeste é perfeito. Então, assim como Jesus disse, temos que ser perfeito igual o Pai Celeste é perfeito. O homem aperfeiçoado, ele é o objeto substancial da mente e a mente centralizada em Deus. Através da estimulação derivada do homem aperfeiçoado, a mente pode sentir o caráter e a forma de si próprio. Por isso, a mente pode sentir alegria. Então, quando o homem aperfeiçoado gera a estimulação derivada do homem aperfeiçoado, então a mente centralizada em Deus pode sentir alegria. Porque sente a forma de si, sente caráter e forma de si, expressa no homem aperfeiçoado. Assim também o homem aperfeiçoado é o objeto substancial de Deus. É a substancialização de Deus. Então, através da estimulação derivada do homem aperfeiçoado, Deus ele sente alegria, porque pode sentir o seu caráter e forma expressa no ser humano. Então, por isso Deus sente alegria. A estimulação que o homem aperfeiçoado dá a Deus,
faz com que Deus possa sentir a sua forma e caráter expressa no ser humano, e assim ele sente alegria. O homem aperfeiçoado, ele imediatamente sente tudo que Deus sente, como se o sentimento de Deus fosse dele mesmo, e não consegue fazer coisa alguma que cause sofrimento de Deus, e jamais pode cair. Segunda bênção: multiplicai. Multiplicação de filhos. Fundamento familiar de 4 posições. Para que o homem realize a segunda bênção, Adão e Eva, divididos em essencialidades duais de Deus, como objetos substanciais que aperfeiçoaram a individualidade, devem tornar-se casal e devem formar o fundamento familiar de 4 posições centralizadas em Deus, multiplicando seus filhos através da união deles. Assim, multiplicando uma sociedade baseada nessa união, uma nação e um mundo centralizado em Deus. A família, a sociedade que formou o fundamento de 4 posições centralizadas em Deus, assemelha-se a um ser humano aperfeiçoado. Assim, a família se assemelha a um homem aperfeiçoado, a sociedade também, a nação também e o mundo também. Consequentemente, a família, a sociedade formou o fundamento de 4 posições centralizadas em Deus. Então, o homem que através da estimulação da família, sociedade perfeita, o homem que sente seu caráter interno e forma externa expressa na família e sociedade, também sente alegria. Assemelha-se ao homem aperfeiçoado, é o objeto substancial do homem. O homem sente caráter e a forma de si próprio através dessa família e sociedade, e sente alegria, torna-se objeto do bem para a alegria do homem. Então Deus também, observando seu caráter e forma expressa na família e sociedade, através de sua estimulação, sente alegria. Terceira bênção: domínio para toda a criação. Dominai. Deus fez as coisas desenvolvendo a imagem e a semelhança do caráter e da forma do homem que ele queria criar no futuro. O homem, ele é a encapsulação de todas as coisas no universo, no microcosmo. Desde as coisas de ordem inferior até as mais complicadas, o ser humano tem a mais alta função. Deus começou sua criação a partir dos animais de ordem inferior, depois criou animais de funções mais complicadas e finalmente criou o homem, que tem mais alta função. O homem é dotado de estrutura, dos elementos e das qualidades essenciais de todos os animais. Exemplos: as cordas vocais do homem. É capaz de imitar os sons de todos os animais, e o corpo humano tem toda a beleza e forma e a linha de toda a beleza da forma e linha de toda a criação. Assim, o corpo humano se torna uma matéria de desenho para estudantes de arte, pela sua complexidade e linhas belas. O homem e as plantas. O pulmão se assemelha às folhas. A forma e a função são parecidos: oxigênio e gás carbônico. O coração se assemelha aos troncos e ramos. Fornecem elementos nutritivos para todo o corpo. O estômago e intestinos assemelham-se à raiz, que absorvem elementos nutritivos. As artérias e veias assemelham-se ao xilema e floema. A forma e a função são parecidos. O homem e os minerais. O homem tem todos os elementos dos minerais, compostos de terra, água e ar. A pele e os cabelos assemelham-se às crostas, à crosta e plantas. Vasos sanguíneos na musculatura, águas subterrâneas e substratos. Medula óssea e o esqueleto, a lava derretida rodeada de pedras. Para que o homem realize a terceira bênção,
deve estabelecer o fundamento de 4 posições para o domínio centrado em Deus, através da união por meio da ação de dar e receber de amor e beleza, entre o homem, objeto substancial à imagem de Deus, e toda a criação, que é o objeto substancial simbólico de Deus. Então, para que o homem possa ter domínio sobre toda a criação, o homem deve dar amor a toda a criação, e toda a criação retribui beleza. O universo é o objeto substancial do homem, o homem centralizado em Deus, desenvolvido do caráter e da forma dele. Através da estimulação derivada do universo, o homem pode sentir o caráter e a forma de si próprio. Por isso, o homem pode sentir alegria. Então, com a estimulação do universo aperfeiçoado, o homem sente o caráter e forma de si mesmo, então sente alegria. Deus ele pode sentir alegria através da estimulação do caráter e forma essencial dele, derivado do universo, que é o terceiro objeto de Deus. Como resultado da união entre o homem e toda a criação, a realização da terceira bênção, um objeto de bem para a alegria de Deus. O reino do céu na terra. Se a finalidade da criação de Deus tivesse sido realizada, teria sido estabelecido nessa terra o mundo ideal, onde não se poderia encontrar algum vestígio de pecado, ou seja, o reino do céu na terra. As 3 grandes bênçãos, o reino do céu na terra, completar a finalidade do bem e retornar a alegria a Deus. Então, a primeira bênção, frutificai, é o fundamento de 4 posições individual, multiplicai é o fundamento de 4 posições nível de família, e dominai é o fundamento de 4 posições de domínio. O reino do céu espiritual. O homem foi criado no início para viver no reino do céu na terra. No momento de sua morte física, ele deveria automaticamente transmigrar para o mundo espiritual, onde poderia gozar da vida eterna no reino espiritual. Então, com base na realização das 3 grandes bênçãos aqui na Terra, o homem iria gozar e experimentar de totalmente felicidade no plano espiritual. O reino do céu é um mundo que se assemelha ao homem com sua individualidade aperfeiçoada, de acordo com o caráter e a forma essenciais de Deus. Assim como o comando da mente, através do sistema nervoso central, gera comandos para todo o corpo agir para uma só finalidade, assim também os comandos de Deus, através dos verdadeiros pais, gera comando para todos os filhos agirem para uma só finalidade. Então, as 3 grandes bênçãos de Deus é frutificai, multiplicai e dominai. Através dessas 3 grandes bênçãos, pode ser gerado o reino do céu na terra. E esse foi o fim dessa apresentação. Muito obrigado e até a próxima.